Olá pessoal, vamos ouvir mais uma aula do professor Jian Shuijin, um acadêmico moldado pela disciplina e pelo rigor intelectual. De origem chinesa, ele une a tradição clássica do Oriente aos fundamentos da ciência moderna. Seu ensino é direto, exigente e focado no pensamento crítico. Jian Shuijin não ensina para agradar, mas para formar mentes capazes de analisar, questionar e compreender a realidade com profundidade. Reservado e firme, transmite autoridade pela coerência e pelo método. Para seus alunos, representa o professor clássico, aquele que não oferece atalhos, mas constrói conhecimento sólido com disciplina, verdade e responsabilidade intelectual. Dando continuidade ao tema das sociedades secretas, vamos nos concentrar em sua arma secreta, o controle da mente. Eles são capazes de transformar você em um robô programável que usam como arma. Mas antes de começar, vamos rever o que discutimos na aula passada. Esta é uma classe de ideias e conceitos. Portanto, é muito importante que você entenda esses conceitos, pois iremos desenvolvê-los ao longo do semestre. Ok? Na última aula, discutimos a transformação da visão religiosa de mundo ao longo da história ocidental. Então, no início havia a deusa-mãe, depois houve a transição para o politeísmo e em seguida para o monoteísmo. E durante essa transição, a forma como nossas mentes percebem o mundo mudou radicalmente em 3 aspectos. O primeiro é que antes entendíamos que a mente dava origem à matéria. Ou seja, o universo é apenas uma grande mente, que vibra, certo? E a interseção dessas vibrações cria átomos, e isso leva à matéria. Mas hoje, na aula de ciências, você aprende que é o oposto. É o cérebro que cria a mente. E como você vai descobrir ao longo do semestre, essa concepção de que o cérebro cria a mente é muito problemática, certo? Então vamos discutir isso ao longo do semestre. Ok, a segunda grande diferença é que antes entendíamos o mundo de forma metafórica, certo? Então víamos que o mundo era controlado por essas forças que não podíamos ver nem sentir, mas que estavam lá. Demos nomes a elas, os deuses. Agora, tudo é literal. Na aula de ciências, você aprende que se não pode ver, não existe. Se você não pode medir, não existe. A terceira grande diferença é que antes éramos intuitivos. Confiávamos em nosso coração. Confiávamos em nossos olhos. Mas hoje, na aula de ciências, você aprende a não confiar nos seus olhos. Você aprende a confiar nos dados, nas ferramentas, na teoria. Então, hoje é contra-intuitivo. E é por isso que a escola é tão difícil. Nós, humanos, somos máquinas de aprender. É para isso que fomos feitos. Aprender, absorver, adaptar. Mas a escola é difícil porque você aprende ideias que vão contra a sua própria intuição. Certo, então esses são os principais conceitos que aprendemos na última aula. Agora quero falar sobre controle da mente. Vamos voltar às 4 primeiras civilizações. Essas são sociedades de massa. Então essas 4 sociedades que surgiram primeiro são a China, a civilização do Vale do Indo, a civilização Harappan, que hoje é o norte da Índia, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e claro, a última é o Egito. E claro, o Egito foi por milhares de anos o mais poderoso, o mais rico, o mais influente. Agora, quando você tem uma sociedade de massa, o seu maior problema é o controle social. Como você controla a população? Como fazer com que todos convivam bem e, em cada sociedade, há soluções diferentes para isso? Certo, então, na China desenvolvemos uma burocracia. E o que sustentava essa burocracia, claro, era algo chamado Keiju, que é o exame de serviço civil. Então toda a atenção, toda a energia das pessoas estava focada em fazer com que seu filho passasse no Keiju para se tornar um oficial. E foi isso que deu estabilidade social à China. E adivinhem, pessoal, isso ainda existe hoje. Hoje chamamos de Gaokao, mas é o mesmo sistema. Nenhuma diferença. A IVC, a civilização do Vale do Indo, criou a religião. E o que é notável sobre essa religião é que ela pregava o igualitarismo, a igualdade, além da paz. E essa religião se torna o protótipo do budismo de hoje. Então, a religião era um proto-budismo. E por muito tempo, a IVC foi pacífica e igualitária. Era uma sociedade muito próspera. Na Mesopotâmia, a solução era a guerra. A diferença entre a Mesopotâmia e outros lugares é que lá não há defesas naturais. Na China, temos montanhas, desertos e mares para proteger a China. Mas na Mesopotâmia é um deserto.
E por isso é muito fácil atacar. E, portanto, eles tiveram séculos de guerras. E foi isso que manteve a sociedade unida, porque eles estavam sempre em guerra uns com os outros. E no Egito, a solução era o faraó, certo? Então, o Egito é único porque eles acreditavam que o faraó era Deus e, portanto, todos tinham que obedecer ao seu Deus. O problema, porém, é que o faraó não era Deus. E, como um humano no comando de um império, sua vida estava sempre em risco, certo? Agora vou fazer uma pergunta para vocês. O que é preciso para ser um grande líder? Na escola, aprendem que habilidades precisam para ser um grande líder? Grite as respostas. Habilidades de liderança, mas o que são elas? O que eles são? Responsabilidade, certo? Que tal? O que mais? Sabedoria, abertura, empatia, com licença, arrependimento, respeito, sim. O que mais? Conhecimento, certo? Certo, isso é o que vocês aprendem na escola e poderíamos continuar por muito tempo. Existem centenas de habilidades necessárias para ser um grande líder. Adivinhem só, pessoal? Errado. Para ser um grande líder mundial na história, você precisa de 3 habilidades. E se você analisar como são os líderes de hoje, tudo fará sentido. Portanto, Putin, Trump, todos os líderes do mundo compartilham essas 3 habilidades. A primeira é a imprevisibilidade. Ninguém consegue prever como você vai se comportar. Você é um mistério para as pessoas. Essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade é a alta tolerância ao estresse. Portanto, Donald Trump é provavelmente o homem mais odiado da América. Adivinhem só, pessoal? Ele vai para a cama e dorme como um bebê. Ele não se importa, ok? Ele se levanta e começa a tuitar, a fazer discursos, a falar com repórteres. Ele é o homem mais feliz do mundo. Ele não se importa. Assim, a última habilidade é a falta de empatia. Ele não se importa com o que acontece com as outras pessoas. Tudo o que importa para ele é ele mesmo. E adivinhem só, pessoal, para se dar bem na vida, você precisa dessas 3 habilidades. Impreditibilidade, ninguém sabe como você pensa. Ninguém sabe como você se comporta. Alta tolerância ao estresse, você não se importa. Falta de empatia, você é muito egoísta. E essas são as 3 habilidades que líderes precisam para se dar bem. Mas sabe de uma coisa? Podemos usar apenas uma palavra para descrever essas 3 habilidades. A palavra que podemos usar é dissociação. Dissociação significa apenas que sua mente faz parte do seu corpo. Quando você se dissocia, o que literalmente acontece é que sua mente sai do seu corpo, de modo que você não pensa que o que está acontecendo com você. Está acontecendo com outra pessoa. É como se você se tornasse um observador em um filme. Você está no filme, mas também está assistindo ao filme. E é isso que leva a essas 3 coisas: imprevisibilidade, alta tolerância ao estresse e falta de empatia. Outra expressão que usamos para dissociação é transtorno de personalidade múltipla. Donald Trump é tão imprevisível porque ele é literalmente 100 pessoas diferentes. Em outras circunstâncias, ele seria uma pessoa diferente. E é por isso que você nunca pode prever como ele vai se comportar. E todos os grandes líderes da história foram assim, ok? Então, deixe-me usar a teoria dos jogos para explicar por que isso acontece. Ok, teoria dos jogos. Então, na teoria dos jogos, já discutimos antes como quando você tem um jogo com milhões de jogadores diferentes, certo? O segredo para vencer esse jogo é trapacear. E você faz isso formando alianças secretas, certo? Então, esses 3 fazem isso. O problema é que isso, na verdade, é bem óbvio. Nós entendemos essa regra. Então, adivinha só, muita gente forma alianças secretas, certo? Então, para vencer esse jogo, se você quiser ganhar esse jogo, você precisa fazer parte do maior número possível de alianças secretas possíveis. Você precisa ser a interseção desses grupos, certo? Então você está aqui, mas também está aqui. Você também está aqui, certo? Mas como discutimos anteriormente, essas sociedades secretas desenvolveram sistemas para tornar você leal, para fazer você obediente, para garantir que você nunca os trairá. Portanto, a única maneira de contornar esse problema é criar múltiplas personalidades. Certo? Porque, literalmente, você é uma pessoa diferente em uma circunstância diferente. E, portanto, eles nunca conseguem descobrir o que você realmente pensa. Espiões têm essa habilidade, ok? Quando se recruta espiões, a habilidade mais procurada é a dissociação. É essa pessoa capaz de se dissociar rapidamente de quem ela é.
basicamente falta de empatia. Basicamente são todos psicopatas. Então, na vida real, em um jogo, é a pessoa com mais múltiplas personalidades que vence. O problema, porém, é que voltando ao Egito, o faraó nasce nessa posição. Então agora a questão é, você consegue pegar uma pessoa e criar múltiplas personalidades a partir dela? E a resposta é sim, ok? Então eu vou te mostrar como. Aliás, a palavra que usamos para isso é psicopata, ok? Certo. Se você tem múltiplas personalidades, você é um psicopata, certo? Então vou te mostrar como eles faziam isso no Egito. Lembre-se, um faraó nasce nessa posição. Então agora o sacerdote que controla o faraó precisa treinar esse sacerdote. Você precisa ter múltiplas personalidades. O mistério hoje é como eles faziam isso. E novamente, nós não sabemos, mas estou especulando como eles fariam isso. Certo? Se você olhar para a mitologia egípcia é diferente de todas as outras mitologias do mundo. Existe a mitologia grega, existe a mitologia chinesa, existe a mitologia babilônica, mas a mitologia egípcia é única. Certo? Então vou explicar para você os contornos básicos da mitologia. Muito simples. Então, há 3 personagens principais na mitologia. Tem Ra, o deus Sol, tem Osíris e tem Horus. Esses são os 3 principais deuses que os egípcios adoravam. Ra é o que deu vida ao universo. Ele é um deus do Sol. Osíris é o deus da civilização. Ele construiu o Egito. E então, Horus é o deus da realeza, do império. Ele é quem traz estabilidade ao trono. Certo? Então existem diferentes histórias associadas a Ra, Osíris e Horus. Ra, o que ele faz é, toda noite ele vai para o submundo e luta contra a serpente, Opitos. Toda noite, Opitos, a serpente, tenta engolir o sol para impedir que o sol nasça. Então Ra precisa matá-lo toda noite. E há diferentes maneiras pelas quais ele mata Opitos. Às vezes ele apunhala Opitos com uma faca. Às vezes ele usa uma lança. Às vezes ele queima Opitos. Às vezes ele estrangula Opitos, mas há diferentes maneiras pelas quais ele mata Opitos. Mas fique tranquilo, ele mata Opitos toda noite para que o sol possa nascer de manhã. Se um dia Ra não derrotar Opitos, bem, você tem um eclipse solar, certo? O sol não pode nascer. Mas fique tranquilo, Ra vai derrotá-lo eventualmente. Eventualmente, Ra dá à luz Osíris. Agora, Osíris é um grande faraó, mas seu irmão, Set, se pronuncia Set, ok? Mas se escreve Seth. Ele é ciumento. Ele quer o trono, então ele engana Osíris. Um dia, ele diz para Osíris, olha, eu construí um túmulo e esse túmulo é muito confortável. E então Osíris diz, deixa eu experimentar. Então Osíris pula no túmulo e diz, uau, é realmente confortável. E claro, Seth então fecha o túmulo e depois joga o túmulo fora. Agora, a boa notícia é que Osíris tem uma esposa inteligente. Ele é meio bobo, mas Ísis é bem esperta. Então Ísis agora está procurando por Osíris. E Set pensa, não posso deixar Ísis encontrar Osíris. Então Set corta Osíris em 1 milhão de pedaços. Ok, então o túmulo. E então ele corta Osíris em pedaços e espalha Osíris pelo mundo todo. Mas Ísis está determinada. Então Ísis viaja pelo mundo e encontra todos os pedaços e o remonta. Ok, mas ela sabe que eventualmente Set vai encontrá-los de novo. Então ela faz sexo com ele bem rápido. O que dá origem a Horus. E Horus quer o trono de volta. Então ele vai à guerra contra Set. E eles têm uma série de desafios, certo? E alguns desses desafios envolvem afogamento. Então o que eles fazem é se transformar em hipopótamos. Eles vão até o fundo do rio e veem quem consegue prender a respiração por mais tempo. Eles se afogam, basicamente. Mas também há um desafio em que Set, você consegue ver essa palavra? Ok, é S-T-U-P-R-O, certo? Ele faz isso com Horus porque é um sinal de dominação. Mas eventualmente, Horus vence e se torna o faraó. Então essa é a estrutura principal da mitologia egípcia. E como você pode ver, é realmente estranho, certo? E não faz muito sentido como uma história. Não é uma grande história. Mas se você não enxergar isso como uma história, mas sim como um roteiro, faz muito mais sentido, não é? Não é algo para se acreditar. É algo para ser encenado. Certo? Por quê? Porque na religião egípcia, o faraó é uma reencarnação literal de Ra, Osíris e Horus. E quando você encena essas coisas, você se torna o Deus, porque você tem as memórias deles, certo? Como? Deixe-me explicar. Sei que está confuso, mas vamos voltar ao Kant. O que Kant nos diz é que existe algo chamado nômeno.
que são as coisas em si mesmas. Nunca podemos conhecer as coisas em si mesmas. Nunca poderemos conhecer a verdadeira realidade. Só podemos conhecer os fenômenos, que são as coisas que vemos. Em outras palavras, não conseguimos diferenciar entre o que é verdadeiro e o que é falso. Portanto, se você for capaz de controlar nossa experiência, você será capaz de controlar nossas memórias. Então, deixe-me dar outro exemplo disso. Lembra-se de Monkey Island? Na Ilha dos Macacos, como já discutimos anteriormente, 100 pessoas são transportadas aleatoriamente para uma ilha e precisam sobreviver a milhões de macacos carnívoros. E essa experiência os torna fortes, sábios e unidos. Eles são transportados de volta ao mundo real e juntos conquistam o mundo. Mas agora o desafio é: como garantir que meus filhos, meus netos e meus bisnetos herdem meu legado? E a resposta está no ritual. Ok? Então, o que você faz é pegar seus filhos, colocá-los em uma ilha, contar uma história para eles e depois dar-lhes substâncias psicodélicas. Os psicodélicos são drogas que intensificam a sua experiência. Então você realmente acredita que a história está acontecendo com você. É como ser inserido em um filme. E aí você tem esses rituais que fazem você acreditar que realmente vivenciou isso pessoalmente. É a isso que chamamos de programação. E esse é o grande segredo do cérebro humano. Todo cérebro humano pode ser programado de uma certa maneira. Então vamos voltar à história. O que está acontecendo aqui? Esta é uma receita para programar o faraó em identidades separadas. Esses 3 indivíduos, Ra, Osíris e Horus, representam identidades diferentes. Ra. Ele representa perfeitamente a figura do herói virtuoso e moral, não é verdade? Enquanto isso, Osíris simboliza a eterna vítima passiva diante das injustiças. E o jovem Horus personifica a criança vingativa que busca retribuição. Está correto? Faz sentido? Ok? Então, ao realizar esses diferentes rituais, consigo fazer com que o faraó acredite que ele é uma pessoa diferente em diferentes circunstâncias. Então, enquanto o faraó está sob efeito de drogas, ele é vestido como Ra, e ele pega um boneco ou uma pessoa de verdade e ele vai esfaquear, perfurar, queimar ou estrangular essa pessoa, para sentir como se fosse um herói virtuoso. E também o que vai acontecer é que o faraó será então solicitado a ser Osíris. E adivinha só, a pessoa será colocada em uma tumba, cortada em pedaços e terá relações sexuais com uma prostituta, fingindo ser um sacerdote. E então Horus será, é claro, isso. Tudo isso serve para criar trauma, que gera dissociação, o que permite ao sacerdote programar o faraó. Isso faz sentido? Então, como isso funciona é que, enquanto tudo isso acontece, o faraó está sob muito trauma, mas sempre há alguém ali para apoiar o faraó. E essa pessoa é Ísis, certo? Então há um sacerdote com a máscara de Ísis, usando a voz de Ísis para acalmar o faraó. Ele não teve relações sexuais com o faraó para torná-lo dependente de Ísis. E agora Ísis se torna a controladora, a pessoa em quem o faraó sempre confiará. Então, se o sacerdote quiser dizer ao faraó para fazer algo, tarde da noite, enquanto o faraó estiver dormindo ou sob efeito de drogas, Ísis, usando a máscara, pode entrar e sussurrar ao faraó o que fazer. Ok? E no sistema existem diferentes maneiras que o sacerdote pode usar para ativar as diferentes identidades. Mas o principal mecanismo é o olfato. Ok? Cheiro. E o que isso significa é que, enquanto tudo isso acontece, existem aromas diferentes para identidades diferentes. Ok? Assim, por exemplo, no caso de Ra, poderia ser incenso. Ok? Mas com Osíris, talvez seja um agradecimento. Eu não conheço roses, quem sabe, tá bom? Mas então, o que acontece é que, quando o faraó está na sala do trono e o sacerdote precisa que o faraó tome uma determinada decisão, o sacerdote vai liberar diferentes aromas que vão ativar diferentes emoções no faraó, o que então determina como o faraó toma a decisão. Certo? Então existem diferentes mecanismos de controle, ok? E o que é importante entendermos é que todos nós somos assim, certo? Porque, por exemplo, nós temos diferentes identidades. Na escola, somos estudantes. Em casa, somos filhos. Quando estamos fora, somos amigos, somos um amigo. Quando estamos no trabalho, somos funcionários. Então, nos comportamos de maneira diferente dependendo da circunstância. E a circunstância ativa uma certa emoção, certa identidade, certo comportamento, certas ações em nós. Então, todos nós somos programáveis.
Mas o faraó precisa ser programado até certo ponto. Então, para entender melhor isso, deixe-me te dar um exemplo. Vamos supor que você seja o melhor jogador de futebol, o melhor jogador de futebol do mundo inteiro. Ninguém consegue te vencer. Você é basicamente o Messi, certo? Mas um dia, por algum motivo, você acorda e perde toda a sua memória. Você esquece qual é o seu nome. Você esquece quem são seus amigos. Você até esquece que joga futebol. E o que também é muito estranho é que o mundo inteiro esquece que você joga futebol, certo? Então você fica vagando por aí e não faz ideia de quem você é. E você faz isso por, 10 anos. Se você estivesse num campo e alguém lhe passasse a bola, ainda seria o melhor jogador do mundo? Sim, você seria. Por quê? Porque você foi treinado. É memória muscular. Está no seu subconsciente. Então esse é o truque aqui. O truque é treinar você de uma certa forma, para te transformar em um robô. É possível eu transformar alguém em um assassino? Sim. Porque o que eu faço é fazer essa pessoa tomar muitos psicodélicos e depois treinar essa pessoa para atirar em alguém com uma arma. E então, enquanto ele atira nessa pessoa, eu uso a palavra acroclitocadabra. Se alguém andando com uma arma disser acroclitocadabra, pega a arma e atira. Através de programação, posso transformar qualquer um em um robô sexual, um robô assassino ou até um robô assassino sexual. Eu posso fazer tudo isso. E esse é o grande segredo aqui, certo? Então, há 5.000 anos, no Egito, eles faziam isso. Mas, novamente, o que é realmente importante é que tudo isso é especulação. E é muito importante que você duvide e questione o que eu digo, porque, na verdade, não sabemos se isso aconteceu. Todos os registros foram perdidos para nós. E, obviamente, esse seria o maior segredo de Estado do Egito. Mas, do meu ponto de vista, faz sentido porque o faraó precisa ser assim para sobreviver, certo? Porque o faraó tem irmãos que querem o seu trono. Se ele for um cara legal, adivinha o que acontece? Morto, certo? Então isso vale para todos que estão no poder. Se você é uma pessoa legal, que sente pena dos pobres, você está morto, entendeu? Então você precisa ter certas características para ser um grande líder. E a principal característica é a dissociação. Então, o medo. Então, na verdade, os sacerdotes eles estão protegendo o faraó. Isso faz sentido? Certo. E daí? Eu sei que isso é difícil, mas preciso que vocês se lembrem da história da mitologia egípcia, porque vamos usá-la várias vezes. Além disso, essas técnicas que eles usavam, tumbas, esquartejamento, sexo, afogamento, estupro, também são técnicas que ainda usamos hoje. Então, o que eles faziam no Egito há 5.000 anos, ainda fazemos hoje. Não há absolutamente nenhuma diferença. E eu vou te mostrar. Isso à medida que avançamos. Ok, mas alguém tem alguma pergunta até agora? Sim. Desculpe, você poderia falar no microfone, por favor? Então. Eles treinam exclusivamente o faraó com este método específico. E absolutamente nenhum de seus irmãos. Ok, essa é uma ótima pergunta. Então, quem está sendo treinado para entrar nesse sistema? E a resposta é todos, certo? Porque as pessoas que não controlávamos eram os sacerdotes. Eles são o que hoje chamamos de estado profundo. E é possível que o faraó sofra um acidente e morra. Certo, então você precisa de alguém imediatamente para substituir o faraó. Então todos estão sendo treinados. A família real está sendo treinada para isso. O problema surge quando a classe sacerdotal se divide em diferentes facções políticas, todas querendo poder. Então eles programam o irmão do faraó para criar uma guerra civil. Certo, então todos que fazem parte da família real estão sendo programados dessa forma. Mas então isso levanta uma questão realmente interessante. Por que eles concordariam com isso? O que é interessante é que esses psicodélicos e esses traumas criam algo chamado EQM, o que chamamos de experiências de quase morte. Então, por 1 minuto, ou 10 minutos, ou meia hora, eles estão literalmente mortos. E o que sabemos é que quando isso acontece, e é realmente interessante, é que quando você sente que está quase morto, você transcende para o mundo espiritual. No mundo espiritual, você realmente encontra Deus. E sabemos disso porque dezenas de milhares de pessoas já tiveram uma EQM, experiência de quase morte. Sabe, elas sofreram um acidente de carro e desmaiaram, ou estavam se afogando e quase morreram, ou tiveram um ataque cardíaco e morreram. Todos eles foram encontrar Deus e todos disseram que lá em cima, no mundo espiritual, tudo é paz. É tudo amor. Você pode sentir Deus dentro de você. Mas Deus me disse que eu não posso morrer.
Eu tenho que voltar e contar às pessoas sobre o verdadeiro mundo espiritual. Então, a família mundial faz isso porque isso lhes dá sabedoria e acesso ao mundo espiritual, para que sintam como se fossem realmente Deus, certo? E é por isso que eles concordam em fazer isso. Mas então a pergunta é, como os sacerdotes sabem como fazer isso? Porque eles experimentam em si mesmos. Porque eles são sacerdotes e querem acessar o mundo espiritual por conta própria. E eles reconhecem que experiências de quase morte e psicodélicos são as duas melhores formas de entrar nesse mundo. Então eles se afogam, se cortam, se privam de comida. Existem muitas maneiras de criar experiências de quase morte, certo? Mas é assim que eles descobrem os segredos. E o mais incrível é que não melhoramos em relação aos egípcios de hoje. Assim como toda a tecnologia moderna, toda a medicina moderna, a ciência, nós estamos apenas fazendo o que eles estão fazendo, ok? Faz sentido, pessoal? Certo, mais alguma pergunta antes de eu prosseguir? Ok. Não há diferença entre o céu e o inferno, porque tecnicamente falando, se você... coisas ruins você nunca vai para o céu, mas né? E então, se você passar por uma EQM e ainda assim encontrar o mundo espiritual, vai perceber que não há diferença entre eles. Certo, essa é uma ótima pergunta. Então, o que é o céu? O que é o inferno? Por que você deveria fazer coisas ruins? Por que você deveria fazer coisas boas? Sabe, não há diferença. O que as pessoas que passam por EQM dizem é que você vai para o mundo espiritual. Primeiro ocorre a revisão da vida, onde você vê exatamente tudo o que fez. Se foi uma pessoa má, isso é o inferno, pois sentirá dor pela primeira vez. Dissociação significa que você não sente dor nenhuma, mas adivinha só? Você só está se enganando, porque quando estiver no mundo espiritual, terá que ver exatamente o que fez com as outras pessoas. Você tem que sentir a dor delas. Certo? É isso que é o inferno. E o céu você pode ver o bem que fez, certo? Então, o que dizem é que quando você faz o mal, você cria energia negativa. E quando você faz o bem, você cria energia positiva e não consegue ver isso neste mundo. Mas lá no mundo espiritual, você finalmente consegue ver por si mesmo quanto mal você fez e quanto bem você fez. Certo? E é isso que são o céu e o inferno. E, quero dizer, não quero me aprofundar muito nisso. Mas outra teoria é que, quando você morre, a única coisa que permanece em você é o amor. Certo. Então, o amor é, na verdade, uma força física. E quanto mais amor você tem, mais alto você pode ascender no mundo espiritual. Quanto menos amor você tem, bem, você fica meio que preso e precisa voltar e fazer tudo de novo. Ok? Então, seja uma pessoa legal. Tudo bem? Ótima pergunta. Certo. Então, está tudo claro para nós? Certo, mas falaremos mais sobre experiências de quase morte mais tarde no mundo espiritual. Ok? Mas quero que você entenda isso. Há 5.000 anos no Egito, eles descobriram como programar animais selvagens para se tornarem robôs que pudessem controlar. E ainda hoje utilizamos as mesmas técnicas. Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Então, vamos para o PPT. Bem, como vocês podem ver, como se pode ver no Egito, são os sacerdotes que realmente detêm o controle. Faraós são marionetes. Faz sentido. Ninguém controla um império sozinho. Sacerdotes e burocratas detêm o poder real. Certo, então falamos sobre transtorno dissociativo de identidade, não é? E você pensa, uau, deve ser ótimo ter todo esse poder. Mas, na verdade, uma coisa sobre o transtorno dissociativo de personalidade é que você nunca consegue sentir felicidade. Na verdade, você só consegue sentir sofrimento. Então, a maneira de reduzir o seu sofrimento é fazendo com que os outros fiquem mais miseráveis do que você. Assim, as pessoas no poder se comprometem a tornar o mundo o mais perverso, infeliz e miserável possível. Porque essa é a única forma de se sentirem bem consigo mesmas. Então, isso é o transtorno dissociativo de identidade. Como você pode ver, é realmente ruim. Você tem confusão de identidade, memórias que mudam, flashbacks, pensamentos intrusivos, vozes internas. Não é uma sensação boa ter isso. Então, agora eu quero falar sobre o 11 de setembro e a guerra ao terror. Este é Donald Rumsfeld. E depois do 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram que precisavam tomar a ofensiva. Eles precisavam caçar os terroristas e controlar o comportamento deles. E então eles começaram a prender terroristas. Aí coisas ruins começaram a acontecer, certo? Este é um presídio no Iraque, Abu Ghraib, onde eles prenderam terroristas. E eles estavam fazendo coisas estranhas com esses terroristas, como você pode ver, certo? Então isso é bem
Coisas nojentas, e isso vazou para a CBS News e a reportagem da CBS mostrou tudo isso. Então é realmente repugnante. Então agora a pergunta é, por que isso está acontecendo? E houve diferentes explicações. Os militares dizem que esses são soldados que enlouqueceram e agiram por conta própria. Então nós os prendemos e os punimos. Mas então descobriram que, na verdade, são psicólogos os responsáveis por esse programa. Então são 2 psicólogos, e eles foram processados pelas vítimas, e durante o depoimento no tribunal, descobrimos que eles receberam 80 milhões de dólares da CIA para desenvolver esse programa. Então, o que está acontecendo aqui? Isso não é algo que aconteceu aleatoriamente. Foi planejado pelo governo, pela CIA. Então, por que isso está acontecendo? Bem, eles chamam isso de interrogatório aprimorado. Ok, isto é um livro. O livro The Dark Side, de Jane Mirror, que é uma repórter fantástica. Recomendo muito este livro. Ela é repórter da revista New Yorker e passou anos investigando por que essa tortura aconteceu. E o que ela argumentou é que se trata de uma experiência para mudar a mentalidade desses terroristas. E a teoria é chamada de desamparo aprendido. Basicamente, você pode pegar alguém como Ra, o herói virtuoso, e transformá-lo em Osíris através de certas técnicas. Lembre-se, Ra, a identidade é o herói virtuoso que luta contra Apophis todos os dias. Osíris é uma pessoa que é torturada por Sete todos os dias. Portanto, o objetivo deste experimento é transformar Ra em Osíris. E a pessoa que desenvolveu a síndrome da impotência aprendida é também a pessoa que desenvolveu uma nova teoria chamada psicologia positiva. O nome dele é Martin Seligman. A psicologia positiva que você aprende na escola é lavagem cerebral. Muito bem, essa é uma teoria. E é uma ótima teoria. E é nisso que a maioria das pessoas acredita. O problema, porém, é que na verdade isso não funciona. Porque depois que a CIA começou a torturar todos esses prisioneiros, eles se tornaram o ISIS, o Estado Islâmico. ISIS é o nome de quê? Da deusa egípcia que salvou Osíris, certo? E que foi mãe de Horus. Você acha que é coincidência? Talvez não, certo? Talvez não. Então, o ISIS é esse culto fanático da morte, formado por terroristas que circulam pelo Oriente Médio e matam muitas pessoas. Você talvez já tenha visto os vídeos deles, onde fazem muitas coisas horríveis, como decapitar pessoas, certo? Então, o que muita gente descobriu é que existe, na verdade, uma conexão direta entre, o ISIS e essa tortura. Na verdade, muitos acadêmicos, por exemplo, Jeremy Surry e Andrew Thompson, descobriram isso. Muitos dos combatentes do ISIS, que os ilírios estão atualmente enfrentando no Oriente Médio, se aprofundaram no extremismo durante o tempo em que ficaram em prisões controladas pelos Estados Unidos. Então, isso é realmente estranho. Os Estados Unidos achavam que iam usar a psicologia para transformar Ra, o terrorista, em Osíris, o cidadão. Mas acabaram fazendo o contrário. Osíris virou Ra. Quão estúpidos eles eram? Pagaram 80 milhões de dólares para serem estúpidos. A Human Rights First começou a entrevistar esses prisioneiros dos Estados Unidos. E o que eles descobriram é que esses prisioneiros lhes contaram, seus depoimentos mostram que o recrutamento do ISIS ainda está em andamento, sem controle das autoridades egípcias, e alimentado em grande parte pela tortura e outros abusos que permeiam as prisões egípcias. Então é realmente estranho como essas prisões estão quase treinando terroristas do ISIS. O que está acontecendo? Bem, vamos voltar para Guantánamo, certo? A resposta está nessas prisões e no que eles estão fazendo lá. Então, a maioria desses prisioneiros ficou tão traumatizada que esqueceu o que aconteceu. Mas temos um homem, Abu Zubayni, que se lembram do que aconteceu. Ele é um cidadão saudita que foi capturado. E ele nos contou o que estavam fazendo com ele, certo? Então vamos passar pela história dele. E você me diz com o que essa história te faz lembrar. Então, basicamente, eles estavam forçando ele a se alimentar, torturando, estrangulando. Depois colocaram ele em um caixão e o afogaram. Depois usaram uma furadeira elétrica para fazer isso com ele, certo? Eles basicamente o cortaram. Uau, vocês lembram dessa história? Ah, e também humilhação sexual. Certo, onde havia uma mulher que tentou seduzi-lo. Também. Pessoal, vocês estão vendo isso? Qual que é a história? O quê? Que história é essa? Pessoal, qual que é a história? A história do Egito? Foi isso que fizeram com um faraó há 5.000 anos. É a mesma história, o mesmo roteiro. Em outras palavras, eles não estão se esforçando. O que eles estão realmente fazendo é tentar transformar essas pessoas, que em sua maioria são inocentes, em terroristas. Eles estão tentando transformar essas pessoas em drones, que eles podem programar e soltar no Oriente Médio. Esse é o verdadeiro objetivo, certo?
Então, não foi que o experimento falhou, ele funcionou. O ISIS é uma criação americana projetada para causar o máximo de caos possível no Oriente Médio. Deixe-me te fazer uma pergunta. Se você realmente quisesse obter informações desses terroristas, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Pague dinheiro para eles, seja amigo deles, seja gentil com eles, leve-os para jantar, certo? Temos muitas evidências que sugerem que é isso mesmo. Se você apenas seja gentil com essas pessoas, elas vão te contar tudo. Não, você não precisa torturá-los. Você os tortura porque está tentando transformá-los em armas secretas para serem liberadas no mundo. Certo? Tudo bem. Então, há 5.000 anos eles faziam isso com um faraó, e agora descobriram como fazer isso com qualquer um usando drogas, tortura, abuso ritual. Então, todos esses combatentes do ISIS, eles são robôs controlados pelo exército americano, são drones humanos sendo usados. Certo, por que isso é importante? É importante porque, há 5.000 anos, tentar controlar o faraó era, antes de tudo, uma questão de controle social. Então, existe um programa chamado MKUltra, iniciado nas décadas de 1950 e 1960, liderado por um capitalista chamado Sidney Gottlieb. E o objetivo do MKUltra era descobrir como lavar o cérebro das pessoas. E por muito tempo isso foi considerado uma teoria da conspiração. Mas alguns anos atrás, a CIA, o governo do ZEUA, admitiu que realmente fizemos isso. Mas não fazemos mais isso, certo? Fizemos isso antes, mas não hoje. Hoje não, certo? Certo, então se você está curioso, existem muitos documentos do governo na internet que você pode ler. Mas o MKUltra foi um programa criado para testar os efeitos de drogas e lavagem cerebral em cidadãos americanos inocentes, especialmente crianças. Então, alguns desses documentos agora são públicos. E pessoal, só para vocês saberem, a maior parte da documentação, a documentação mais sensível, foi destruída pelos participantes. Então só temos alguns desses documentos. Mas algumas das coisas que eles faziam era lavagem cerebral. Certo, usando drogas, hipnose para controlar a mente das pessoas, certo, técnicas de interrogatório. Eles estavam trabalhando com oficiais de inteligência estrangeiros para conduzir pesquisas sobre controle mental. Certo, então as coisas que você não podia fazer legalmente nos Estados Unidos, eles faziam no Egito, o que criou o quê, pessoal? Poliarcada. Eles também faziam coisas realmente estranhas, por exemplo, eles abriram um bordel e então as pessoas iam até o bordel. Eles te davam drogas como LSD e tentavam descobrir como controlar sua mente. Mas eles não faziam isso com a maioria das pessoas, certo? Certo, bem, eu vou mostrar isso para vocês mais tarde. Vocês vão se surpreender, ok? Então, este é Simon Gobley e ele foi o homem responsável pelo MKUltra. E ele é um químico, certo? Então ele está tentando descobrir como usar drogas para controlar a população. E você pensa, bem, isso é simplesmente estranho. E se você conversar com especialistas, eles dizem, bem, os resultados do MKUltra foram terríveis. Mas então pergunte a si mesmo, o que é a mídia social? O que é, se você se sente mal e vai ao médico e o médico te receita remédios, como eles sabem que esses remédios funcionam? Então, o MKUltra realmente funcionou, mas eles escondem o fato de sua eficácia. E os resultados do MKUltra se espalharam por toda a sociedade. Pessoal, boas notícias. Agora vocês são o faraó, certo? Cada um de vocês agora é o faraó. Parabéns. Algo realmente engraçado sobre psicólogos é o seguinte. Você talvez não saiba disso, mas psicólogos são conhecidos por terem uma propensão maior a doenças mentais do que a maioria das pessoas. O seu psicólogo é literalmente mais perturbado mentalmente do que você. Ok, você não acredita em mim? Faça uma pesquisa. E isso é realmente estranho, porque se você fosse a um médico e o médico fosse gordo e não saudável, isso seria problemático, certo? Além disso, eu nunca conheci ninguém que tenha melhorado psicologicamente depois de ir a um psicólogo. Talvez vocês conheçam, e tenho certeza de que há muitas e muitas pessoas que se beneficiaram ao consultar um psicólogo. Mas eu mesmo nunca conheci ou vi alguém que tenha se beneficiado de ir a um psicólogo. Isso é realmente estranho. Porque se você quebra a perna e vai ao médico e, por anos e anos sua perna não melhora, bem, isso é um problema, certo? Certo. Então é algo para se ter em mente, ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Sei que é muita informação para assimilar e vamos abordar esses tópicos com mais detalhes ao longo do processo. Ok, mas uma das principais conclusões é que todas as sociedades se preocupam, antes de tudo, com o controle social. E o que é realmente interessante é que quem somos como seres humanos não mudou em milhares de anos. Então, a forma como controlavam o faraó no Egito há 5.000 anos é, na verdade, a mesma forma como nos controlam hoje.
E eu vou mostrar como, à medida que discutirmos a mídia de massa, a educação em massa e a psicologia de massa. Temos uma pergunta aqui. Nesse caso, as redes sociais não deveriam ser controladas pelo governo? Por exemplo, por que o Twitter, ou melhor, o X, pode ser algo pessoal de propriedade do Elon Musk? Certo, essa é uma ótima pergunta. Certo, então, se é verdade que as redes sociais são um mecanismo de controle social, por que elas são controladas por cidadãos comuns? Quem já ganhou bilhões de dólares fazendo isso, não é mesmo? Certo, então deixe-me fazer uma pergunta. Quem construiu a internet? Vocês sabem quem criou a internet? O ZEU militar, certo? Porque a internet é controlada por esses cabos que percorrem o mundo. Quem construiu todos esses cabos? Os militares. Você acha que eles fariam isso de graça? Por que eles fariam isso? Então, Twitter, Facebook, essa é a face pública, ok? O que as pessoas esquecem é que por trás do Facebook e do Twitter existe toda uma infraestrutura que é controlada e protegida pelos EUA militares. Então, por que os militares fariam isso? E mais uma vez, esta é uma aula sobre especulação, sobre teorias, ok? Não estou dizendo o que é verdade. Só estou levantando questões e possibilidades sobre o que realmente está acontecendo, certo? E também, eu não sei o que eles faziam no Egito há 5.000 anos. Estou apenas especulando. É só uma teoria. É uma teoria interessante, mas não tenho nenhuma evidência de que seja verdade. Isso é um aviso. Leve o que eu digo com um grão de sal. Seja cético e duvide do que eu digo, certo? Mais alguma pergunta?